Começando mais um vídeo para vocês aqui no Texas, em Dallas. Onde estamos hoje, Bruno? A gente está numa cidade subúrbio aqui ao norte de Dallas, chama Frisco, que é onde fica o estádio do UFC Dallas, que joga Major League Soccer. E no estádio do UFC Dallas, tá aqui atrás da gente, fica o Hall da Fama do futebol nacional aqui dos Estados Unidos. A gente vai entrar lá, vai mostrar tudo que tem para vocês, muito futebol masculino, mas principalmente futebol feminino. A seleção feminina dos Estados Unidos é o grande orgulho do soccer aqui, então tem bastante coisa legal pra gente mostrar e tem coisa de brasileiro lá também, viu? Pessoal, logo chegando aqui no Hall da Fama, a gente já vê uma pessoa, né, um jogador Facilmente reconhecível. Pelé. A gente vai mostrar pra vocês, ó, o Pelé tá no Hall da Fama do futebol daqui, ele que jogou no New York Cosmos na década de 70, foi onde ele se aposentou, inclusive, depois de toda a sua trajetória pelo Santos. E aqui, ó, Pelé, com a data em que ele entrou pro Hall da Fama, né? Então, na verdade, ele entrou em 93, ó, 1993, esses nomes aqui foram, né, nomeados para o Hall da Fama e o Pelé, que jogou aqui na década de 70, registrado aqui também nesse mural cheio de flâmulas, né, das equipes que já disputaram o Major League Soccer, que fazem parte do universo do futebol, do soccer aqui nos Estados Unidos, e o rei do futebol marcado aqui, logo na entrada do Hall da Fama do Soccer. E aqui nessa vitrine a gente tem os principais títulos do futebol americano, né, do futebol de seleções dos Estados Unidos. E o destaque para as taças de Copa do Mundo Feminina, aqui os Estados Unidos, ó, tetracampeã mundial, temos o título de 1991, o título de 99, 2015 e 2019. Pode deixar esse pigarro ainda? Pode deixar. Aqui as medalhas de campeã do mundo e também, claro, destaque para a seleção feminina e a sua história nos Jogos Olímpicos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a medalha de ouro de Londres 2012. Vitória sobre o Japão na final, conquistaram a medalha de ouro. Então aqui ficam os principais títulos. Agora, a gente não pode gravar aqui para trás, ter uma vista para o campo, porque a seleção da Suécia está treinando aqui no UFC Dallas, no estádio onde fica o Hall da Fama, né, o National Hall of Fame. Então aqui tem, por exemplo, uma área de imprensa preparada para receber jornalistas suecos. Daqui para cá a gente não pode gravar, não pode mostrar nada do campo, por isso que a gente mostrou a vitrine só e, claro, tudo aquilo que está lá dentro do Hall da Fama do futebol dos Estados Unidos. O Hall da Fama aqui conta a história do soccer nos Estados Unidos, né? Como chegou, origens, enfim, as diferentes ligas que fizeram parte da história do futebol no país. E tem muita camisa autografada, muitos itens que foram utilizados ou conquistados pelos atletas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a Brandi Chastain, jogadora da seleção dos Estados Unidos, nomeada para o Hall da Fama em 2016. Ela jogou 192 partidas pela seleção americana. 2 medalhas olímpicas, 3 títulos mundiais e aqui a camisa do Eric Wynalda, que também jogou 3 Copas do Mundo pela seleção masculina. Então uma camisa que pertenceu a ele, autografada pelo Wynalda, que fez 34 gols pela seleção masculina antes de se aposentar. A gente vai ver bastante coisa desse estilo. Camisa que pertenceu, itens pessoais que foram desses atletas que construíram a história do soccer por aqui. E aqui olha que legal, são algumas instruções, algumas coisas que o técnico Tony DeSico preparou para a final da Copa do Mundo Feminina de 99 contra a China. Então você tem aqui, por exemplo, a bola parada, defensive sets, né? Corners ou faltas, enfim, bolas que seriam lançadas para a área. Tem também alguns recados motivacionais, pênaltis, questão sobre cobranças de pênaltis, a escalação. E olha que legal, tem uma mensagem aqui, ó, embaixo dos pênaltis, que todas estejam preparadas para cobrar e fazer o pênalti, ou seja, motivacional, mas também uma certa cobrança, né? E foi justamente assim que os Estados Unidos ganharam o título mundial de 1999 no feminino. Tony DeSico, que além desse título, também foi medalhista de ouro com a seleção feminina dos Estados Unidos em Atlanta 96. A Olimpíada de Atlanta foi disputada aqui no país. E essa camisa aqui, número 10, é de uma figura bem conhecida do torcedor brasileiro que acompanhou, sabe da história da Copa de 94, a camisa do Tabby Ramos. O Tabby Ramos foi o americano que sofreu a cotovelada do Leonardo no jogo das oitavas de final de 94. Né? O Leonardo foi expulso depois de dar uma cotovelada nele, inclusive não jogou depois a partida contra a Holanda, joga o branco como titular
na lateral esquerda. Essa camisa aqui não é a de 94 dos Estados Unidos, mas foi do Tabby Ramos, que muita gente no Brasil conhece justamente por ter o seu rosto ter ido ao encontro do cotovelo do Leonardo. Pessoal, uma coisa muito legal que a gente tá vendo aqui no Hall da Fama é que tem muita coisa interativa. Você faz a sua facial lá na entrada e aí durante toda a exposição, todo o museu aqui, ele vai te dando atividades pra você, enfim, ir fazendo. Aí aqui, por exemplo, eu coloquei que os times que eu mais gostava aqui dos Estados Unidos eram do New York City e o Orlando City. E aí ele vai mostrando ali, ó. Ó, já colocou até o meu sobrenome ali, que legal. Ele vai mostrando os uniformes das temporadas dos times aqui e tal. E aí você consegue ir passando. E aí ele vai mudando ali, ó. Ó, o uniforme secundário do New York City também, de 2022. Esse, inclusive, a gente mostrou lá no nosso vídeo na Classic Football Shirts. A gente mostrou essa camiseta do New York City. Na linha, né, do que o Alan falou dos conteúdos interativos, você consegue se colocar em momentos aqui históricos, né, do futebol dos Estados Unidos. Eu vou colocar, por exemplo, ó, tem aqui uma falta contra a Argentina, vamos ver. Dá pra fazer em grupo isso aqui, ó. Como é que eu fico aqui? Olha lá, tem que ficar pronto, ó. Cadê? Cadê eu na barreira? Olha lá. Aqui, ó. Aqui eu tava na barreira ainda, ó. Aqui eu ainda tava na barreira, aí aqui eu já comecei a correr. Aí depois, aqui eu já fui pro saco. Aqui tem mais um conteúdo interativo, você consegue montar o seu Best Eleven, né? O melhor time de todos os tempos dos Estados Unidos, futebol feminino ou futebol masculino, né? Vamos lá. Você precisa escolher uma formação, vamos lá. Eu gosto de 4-3-3. Eu sou, aí, ó, 4-3, sou um fã do 4-3-3. Bom, vamos começar o time com Hope Solo, goleiraça Hope Solo. Lateral esquerda, aí vocês me pegaram, hein? Brandy Chastain, que a gente mostrou a camisa aqui, na minha lateral esquerda. Lateral direita, Christy Rampone, Christy aqui. Becky Sauerbrunn e Joy Fawcett aqui no meu meio de campo. Carly Lloyd. Não, Carly Lloyd é minha meio-campista cerebral aqui. Aí, ó, tá vendo? Aqui você tem pontos. Eu já não consigo colocar algumas atletas porque você tem um limite de convocações. Aqui, ó, 269. Então eu tenho que... Não dá pra escolher um time mais forte, assim. Você tem que abrir mão de talento. Aí me complicou, hein? Pô, aí me complicaram. Assim fica difícil armar o time. Assim fica difícil ser treinador. Aí não, pô. Queria colocar todo o talento junto. Tá achando que é fácil. Ponto negativo aí pro Hall da Fama aqui, que não deixa eu montar o melhor time possível. E claro, falando ainda bastante de futebol feminino, que é muito forte por aqui, camisa da Trinity Rodman, filha do Dennis Rodman, estrela do Chicago Bulls, na NBA, do Detroit Pistons. E aqui, olha que legal, ó. Legal mais ou menos, né, pros brasileiros. As luvas que a goleira Alyssa Neher usou na final olímpica em Paris 2024 contra o Brasil. Ela que ajudou a seleção dos Estados Unidos a conquistar a medalha de ouro, a vencer o Brasil na decisão. Uma história não tão legal assim, né? Mas positiva, né, para o futebol brasileiro, que conseguiu alcançar contra muitos dos prognósticos a decisão olímpica. Pessoal, uma coisa que se fala muito hoje em dia, né, é que a gente perdeu a essência do ingresso físico. E aqui tem alguns ingressos físicos históricos, por exemplo, tem um aqui da Copa do Mundo Feminina de 99, aqui nos Estados Unidos. Enfim, o ingresso da Championship World Series, Manchester United e Celtic, julho de 2004. Olha como era legal isso aqui, meu. Nossa, que saudade de ter um ingresso físico em mãos. E olha aqui, coisas muito antigas, né? Uma camisa, por exemplo, John Bowlus, jogador, ator nas décadas de 40 e 50 aqui no futebol dos Estados Unidos. Essa camisa do ASL All-Star, jogo das estrelas, né? Dos All-Stars. Aqui, por exemplo, ó, duas caneleiras antigas, parecem dois tocos de madeira, né? Olha como se jogava futebol antigamente para proteger os atletas. E aqui em cima, duas medalhas, uma de 1928 e a outra de 29, medalha do título da ASL, que era a liga da época, medalhas que pertenceram ao Billy Gonçalves, considerado, pelo menos de acordo com a plaquinha aqui, um dos maiores jogadores da história dos Estados Unidos. Bom, pessoal, tínhamos comentado que existia um espaço para Pelé aqui no Hall da Fama em Dallas, no Texas. Diz aí, Bruno, o que conta essa história aí? Aqui conta a história dele no Cosmos, né? Quando ele veio em 1974, fala sobre como ele conseguiu dar um start, um boom no futebol, no soccer, por aqui, até 1977, né? Depois o futebol cai aqui mais uma vez nos Estados Unidos, até a década de 90 ele, de certa forma, renascer com a vinda da Copa do Mundo, né? Então aqui tem os números do Pelé, estatísticas dele, inclusive os norte-americanos valorizam muito, ó, 1.281 gols, não tem aquela história de gols oficiais, o gol que o Pelé marcou é oficial, tá lá, tá registrado, todos eles, então Cristiano Ronaldo, Messi, todos esses caras vão ter que correr atrás mesmo. O rei do futebol ainda detém o recorde de mais gols marcados
na história do futebol. Então, americanos dando uma moral aqui pro nosso rei, que atuou pelo New York Cosmos. É isso, Bruno. Eu acho engraçado como, igual você falou, né? Quando o Pelé veio pra cá, teve esse boom no soccer aqui nos Estados Unidos. Mas quanto tempo demorou pra engrenar de novo? Eu acho que foi quando o Messi veio mesmo, né? Pro Inter Miami que pegou, assim, né? Também acho que uma coisa num mundo, obviamente, muito mais globalizado também, né? Pode a ser. internet também. O futebol aqui, o soccer, ele vive de fases, né? Então você teve os anos 70, com o New York Cosmos, que tinha Carlos Alberto Torres, Pelé, Jorge Quinaglia, teve o Beckenbauer também vindo jogar aqui, o Cruyff veio na década de 70, só que depois tem uma espécie de hiato. Aí nos anos 90 você tem a fundação da Major League Soccer, que é a liga como a gente conhece hoje, muito por conta da Copa de 94, mas ela também não pega, assim, não estoura. Agora com o Messi você tem, assim, uma atenção maior, né? Mas me parece, assim, que não é uma liga ainda que conseguiu se consolidar. Ela tem uma série de aspectos e série de peculiaridades, né? Teto salarial, não tem rebaixamento, né? Você não tem uma segunda divisão do futebol nos Estados Unidos. Enfim, acho que tem algumas questões que, se mudassem, eu acho que fariam bem ao futebol daqui. Mas não adianta, não é um esporte que está na prioridade deles, eles preferem outras modalidades, né? Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda para a gente ver de novo ele pegar essa subida, né, e realmente chegar no status de esporte de fato consolidado por aqui. Bom, pessoal, a gente não estava achando aqui no museu, mas achamos agora algo que remete a uma das maiores zebras da história do futebol, né, Bruno? Conta aí. É isso, aqui, a camisa dos Estados Unidos da Copa de 50. Essa que tem a faixa vermelha aqui, é um design famoso, inclusive, de camisa dos Estados Unidos. Maravilhosa, inclusive. Eles usaram esse uniforme na Copa de 50 no Brasil, e com essa camisa eles ganharam de 1-0 da Inglaterra. É considerado até hoje uma das maiores zebras. O futebol na época nos Estados Unidos, o soccer, não era profissional, ele era amador, quase completamente amador. E os ingleses eram, enfim, os fundadores do futebol, né? Os donos do futebol. Né? Exatamente. Os donos da bola. Que tinha o Stanley Matthews, que foi inclusive bola de ouro, por isso considerado também um dos resultados mais surpreendentes. Muito legal que eles preservaram isso. A gente caçou e achou aqui nesse lugar, nessa vitrine, né, participações dos Estados Unidos em Copa com essa camisa que eles usaram na Copa de 50 no Brasil, que terminou com vitória do Uruguai no famoso Maracanaço. Quem viu o nosso vídeo na Times Square, do Alan passando vergonha... Sem dar o bote, cara! Olha ele passando vergonha aqui mais uma vez, ó. Olha pra fora, horroroso. Ó, eu sempre falo que bater pênalti no meio é a melhor coisa que tem, viu? Great job. Aê, great job, Alan. Mr. Pace. Bom, pessoal, finalizando então aqui para vocês mais um vídeo dessa nossa jornada na Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Estados Unidos, né, Bruno? É isso. Vento pra dar uma bagunçada, mais do que já tá bagunçado no cabelo. É isso. Hall da Fama ali atrás. É isso. A gente encerrando esse vídeo aqui, trazendo um pouquinho mais de história do futebol. História do futebol brasileiro também, por que não, né? Falando de Pelé pra vocês aqui no CNN Sports. É isso. Se inscreve no canal do CNN Sports, deixa o teu like, manda pra aquele amigo que gosta de futebol. E é isso. Valeu!